Você traz aí uma leitura, né, que você enxerga até mesmo a necessidade de mais 0,5 ponto percentual na nossa taxa básica de juros, você traz ali, né, não sabe se exatamente no começo do ano que vem, mas olhando agora, tentando fazer uma análise com a sinalização do Fed, né, que trouxe ali um ânimo, inclusive, para o mercado, interpretando que o Banco Central americano pode começar a cortar juros já em setembro. Apesar de eu entender muito bem o peso que você trouxe para a nossa questão interna, mas isso de alguma forma não trazer, se de fato, né, o Banco Central americano baixar os juros, começar um afrouxamento do Federal Reserve lá fora, isso não poderia trazer talvez ali um equilíbrio para não se subir o juro aqui, talvez o Banco Central conseguir equilibrar e ainda manter nesses 10,5%? Paula, esse é um ponto muito relevante, importante para a discussão, porém é celebrar o medíocre. Nós estamos celebrando a mediocridade. A taxa de juros nos Estados Unidos está em 5,5%. Vamos supor que no próximo ano, tá, o Banco Central americano corta 1%. Vai para 4,5%, que continua sendo uma das taxas mais elevadas na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está acostumado com taxa de juros em torno de 2, 2,5%. Quando tudo vai mal, é 3%. Nós estamos falando de 4,5%. Isso tem um alívio? Sim, é saltar do forno para a fornalha, né? Não sei qual que é pior, onde você está mais queimado, mas você continua num horizonte de muita pressão em cima do seu câmbio. Muita pressão, por quê? Existe também a perspectiva da eleição do Donald Trump, com um projeto muito mais de internalização da indústria, se posicionando de uma maneira mais protecionista, e esse protecionismo ele normalmente gera inflação. Essa inflação necessariamente vai impactar o Brasil. Então, o que existe? Uma expectativa de piora do cenário de inflação global. E essa expectativa, inclusive, já olhando um pouco mais para esse cenário geopolítico, vamos dizer, né? Toda essa tensão aumentando, principalmente com a morte do líder do Hamas. Você acredita que essa expectativa, até mesmo de corte para setembro, ela tem aí que ser equilibrada com esse risco geopolítico? Claro que sim. Nós vimos a disparada do petróleo ontem. Os Estados Unidos não é dependente de petróleo Brent, mas WTI é impactado também por tensões no mercado de petróleo, por se tratar de uma commodity, tá? E isso pressiona a inflação dos Estados Unidos, que é um país movido a gasolina e diesel, principalmente gasolina. Então, derivados de petróleo, todos vão ser impactados por isso. Quer dizer, eu acredito que é muito cedo para a gente soltar os rojões, especialmente sabendo que o Fed, principalmente o Jerome Powell, se trata de um sujeito muito fraco como presidente do Fed. Né? Tem mostrado erros de política, de tomadas de decisões, hesitação. É um sujeito que está numa posição temporária, ele vai sair em breve. E fez uma carreira no Fed muito medíocre. Então, a gente já viu que o Jerome Powell, ele voltou atrás em posições que ele já tinha dito a respeito de corte de taxa de juro no final do ano passado e começo desse ano. Quer dizer, quando o Banco Central não tem tanta credibilidade e o Fed tem credibilidade, mas o seu chairman, o seu presidente, tem pouca credibilidade, a gente não pode acreditar em tudo que ele fala e como ele fala, porque continua sendo dependente de dados. Né? A posição ontem do Fed em manter a taxa de juro, 10, nota 10. Agora, comunicar que começa a haver um horizonte, sim. Inflação vem arrefecendo nos Estados Unidos, o mercado de trabalho está perdendo um pouco de poder, tudo isso. Só que existem muito mais itens na cesta. E esse ambiente internacional pesado, principalmente com uma possível guerra no Oriente Médio, a gente teve uma ordem do Ayatollah Khomeini, que é o líder supremo do Irã, dizendo que é para ser feito um ataque contra Israel. Quando você tem esse tipo de posicionamento radical, né, e é binário, ele já determinou que tem que ser feito. Então vai haver uma retaliação. E dependendo da retaliação, o que Israel vai fazer vai chamar os Estados Unidos para dentro dessa confusão.
E o secretário Blinken de de Estado, já disse que se houver um ataque, os Estados Unidos defenderão os interesses israelenses. E isso pode criar um problema muito sério, né? Inclusive a conflagração de uma guerra regional. Uma guerra regional necessariamente vai impactar o preço do petróleo e muito. Nós vimos isso no passado. Então, ignorar o que já aconteceu e ter boas expectativas e rezar pelo futuro mais promissor, normalmente se prova errado. Mas o mercado não está olhando, né? Pelo menos não está fazendo preço ainda essa tensão, vamos dizer assim, sobre a retaliação do Irã, né? O mercado trabalha com horizontes muito curtos. É o que está hoje. A leitura do mercado hoje é que o Fed tem uma propensão de baixar a taxa de juros em um mês. E que isso pode impactar positivamente ativos brasileiros. Então vamos para cima disso aí. É por isso que existe volatilidade. Se não houvesse esse tipo de pensamento, nós teríamos linearidades no mercado financeiro. E é exatamente nessa volatilidade onde a gente ganha bilhões e perde bilhões. A grande preocupação do economista, do analista de longo prazo, é para onde isso vai e como isso vai, né? O que é que nos vai levar a cenários distintos, que é a minha preocupação. Eu não sou um financista, eu sou um economista. A minha preocupação de médio prazo é a eleição de Donald Trump, que vai ter efeitos deletérios para a inflação, dado a posição nacionalista dele, né? A gente já viu isso acontecer no passado. A gente tem uma China andando de lado, provavelmente crescendo em torno de 4%, que é muito pouco para a China esse ano. Mercado de trabalho dos Estados Unidos arrefecendo, a possibilidade, sim, de um corte de juros, mas nós temos outros fatores, inclusive a possibilidade de uma guerra total no Oriente Médio contra Israel. Quer dizer, é muito cedo para a gente olhar e falar que estamos fora da floresta, não corremos mais riscos. A gente pode ter atingido uma clareira do ponto de vista de pressões inflacionárias nos Estados Unidos. Dá para pensar em cortar juros. Mas dá para pensar em cortar juros, ponto e vírgula, né? Não é um ponto final. Existem itens que, nas próximas semanas, vão ter desdobramentos, principalmente na questão geopolítica, que podem fazer tudo isso cair por terra. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.